Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Bom estar com os irmãos nessa primeira quarta-feira aí de 2021. Né? Desejar a todos um feliz ano novo mais uma vez. Compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu queria compartilhar aqui no texto de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus aplique a palavra dele no nosso coração, que a gente possa se alimentar da palavra e possa ser uma boa reflexão para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela é pródiga em convites da parte de Deus, né? Esse aqui é um convite da parte de Deus. Uma vez eu compartilhei na igreja uma mensagem dizendo assim, a palavra predileta do Senhor. E usei essa palavra vinde, que aparece aqui, né? Deus, ele está sempre convidando o seu povo, né? E os convites de Deus, eles são muito propícios num tempo como esse. Eles são propícios em todo o tempo, mas esse tempo é um tempo de começo de ano, é um tempo que a gente vai refazendo as nossas, os nossos planos, nossos sonhos, nossos propósitos. E é importante nós entendermos esse convite de Deus, é importante a gente entender o momento, né, também. Esse momento aqui é um momento de palavra de consolação do povo de Deus. Interessante que o livro de Isaías, até o capítulo 40, ele traz muitas profecias, muitas coisas do tratamento de Deus. Mas a partir do versículo 40, são muitas palavras de consolação ao povo, né? E eu queria então compartilhar com vocês sobre 3 convites que eu tirei aqui desse texto aqui, e que eu tenho para mim aqui, que ele tem 3 convites aqui, são 3 convites especiais da parte de Deus para nós, né? Nesse vinde de Deus. E o primeiro deles é um convite, para nós virmos para sermos abençoados, né? Se você olhar o começo do capítulo 55, você vai ver que ele diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei do que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Né? As figuras aqui são figuras de coisas que alimentam o nosso corpo. Mas o Senhor traz essas figuras para nós entendermos, né? Para nós entendermos um alimento especial que Ele tem para nós, que é o alimento da graça de Deus para a nossa vida, né? Essas figuras aqui são figuras que alimentam o nosso corpo, mas Deus alimenta o nosso espírito, né? Deus não tem problema nenhum, irmãos, em nos abençoar com o alimento do corpo. Mas eu acho que é uma dificuldade da parte, assim, uma dificuldade que Deus sente em relação a nos alimentarmos com o Espírito, porque justamente nós não entendemos essa linguagem, não temos muitas vezes o desejo, né? Por isso que o texto aqui diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, né? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? A verdade, nós muitas vezes passamos muito tempo correndo atrás de coisas que, que não satisfaz, coisas que não é da vontade de Deus, coisas assim, paixões da nossa carne, né? Coisas que são muito passageiras, e nós nos esquecemos de nos alimentar da graça de Deus, né? O título desse capítulo é a graça oferecida gratuitamente a todos, né? Então Deus quer nos abençoar com a sua graça. Deus quer nos alimentar no espírito, na nossa alma, né? E Ele então traz esse convite, um convite para nós sermos abençoados. E uma coisa interessante, quando nós somos abençoados, consequentemente nós nos tornamos fonte de bênção para outras pessoas, né? Por isso que Deus, quando chama Abraão, ele diz assim: "Sê tu uma bênção", né? Sê tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar nesse começo de ano. Deus quer te abençoar mesmo no meio dessa pandemia, no meio dessas dificuldades todas. Deus quer que você lance mão, sabe, do celeiro dele, do celeiro da graça de Deus. Por isso que ele fala aqui:
vinde comprar sem dinheiro, porque não se compra com dinheiro. Graça não se compra com dinheiro. As coisas de Deus não se compra com dinheiro, né? E então que você possa aceitar esse convite. O segundo convite que nós vemos aqui é um convite à mudança, né? É um convite à mudança, porque se você continuar lendo o capítulo, você vai chegar nesse ponto aqui que ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Né? E ele vai dizer no versículo 7: deixe o perverso caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Né? Então o convite à mudança, né? A mudança de pensamento, mudança de, sabe, a verdadeira conversão, né? Hoje as pessoas, elas não querem ouvir o que Deus quer dizer, mas o que o homem diz, o que elas querem ouvir. A gente vê nessa época do ano, ou entre uma passagem de ano e outra, muitas pessoas procurando os gurus, procurando os adivinhos, procurando aquelas pessoas que dão receitas de felicidade. A gente vê, a gente não viu muito esse ano por causa da pandemia, dos ajuntamentos que foram segregados, né? Mas a gente vê muita gente vestindo roupas de cores, de determinadas cores. Nada de errado se você gosta daquela cor, mas não é aquela cor que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na sua vida é você aceitar esse convite do Senhor à mudança, né? É você buscar o Senhor, é você vigiar os teus pensamentos, buscar viver no nível dos teus pensamentos, das suas atitudes, a maneira como Deus ensina que nós devemos fazer, né? Deus nos convida a essa mudança, né? Deus nos convida a confiar nele. Deus nos convida a considerar os pensamentos dele, os caminhos dele, né? Por isso que ele fala: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, né? Muitas vezes nós ficamos limitados, irmãos, na nossa, sabe, na nossa pequenez, no nosso egoísmo, né? Aquela coisa toda. E Deus nos convida, sabe, a olhar para os pensamentos dele, a olhar para as coisas que ele deixou para nós, né? E então, eu queria que você guardasse também que esse convite do Senhor é um convite à mudança. A gente chega nessa época do ano, eu sei que há muitos propósitos assim que estão estabelecidos, né? Esse ano eu vou ler aquele livro que eu não consegui terminar, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou arrumar um emprego melhor, eu vou poupar, enfim, né? Vários propósitos são estabelecidos, né? Vários propósitos são estabelecidos. Por quê? A pessoa, ela quer uma mudança, ela quer uma melhoria, todos nós queremos, né? E eu quero desafiar você, a procurar entender os pensamentos e os caminhos de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, ó, isso aqui, ó, a palavra de Deus é que vai fazer você realmente mudar, né? Mudar. E eu queria então que você guardasse isso, se sentisse desafiado com isso, né? Todo ano nós fazemos um desafio para as pessoas na igreja. Leia a Bíblia toda. Domingo eu estava ouvindo um pastor e ele disse o seguinte: olha, o meu propósito esse ano é ler a Bíblia em 3 meses. Né? Em 3 meses. Ele falou: estou lendo 12 capítulos por dia para ler a Bíblia em 3 meses. Né? Esse é um bom desafio, porque quando você vai lendo a palavra de Deus, Deus vai te ensinando. A palavra de Deus, ela é viva e você vai sendo abençoado. E essa mudança vai acontecendo na sua vida. Terceiro convite aqui é um convite a usufruir do cuidado, usufruir do cuidado de Deus, né? E do cuidado de Deus, que é aquilo que o texto também nos vai trazendo aí no final do capítulo 55, né? Deus empenha a sua palavra
E aí no versículo 10 e no versículo 11. O versículo 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, que coisa preciosa, né? Que coisa preciosa. A gente saber que a gente tem uma garantia, né? Quando você compra um eletrodoméstico, alguma coisa, existe lá um papel que é a garantia, né? Se aquilo ali não funciona direito, você pode depois devolver, você pode pedir um conserto, enfim, você tem aquela segurança de uma garantia daquele produto. Mas aqui Deus está falando de uma coisa muito maior do que isso, irmãos. Deus está falando da nossa vida, Deus está falando da eternidade, Deus está falando de você viver nesse mundo aqui e você saber que Deus, ele não somente tem esses convites aí maravilhosos, né? Um convite a você ser abençoado, um convite à mudança, né? A viver uma vida nova, uma vida abençoada, mas o convite também é você usufruir do cuidado de Deus, né? Do cuidado de Deus, do cuidado da palavra de Deus. E a garantia aí é a própria palavra de Deus, né? A gente ouve tantas coisas a respeito aí de tantas promessas, né? Tantas promessas que muitas vezes elas não se tornam realidades. Mas Deus aqui ele garante, né? E Deus ele faz assim, ele usa aqui essa figura da chuva que desce do céu, né? E existe um processo que é narrado aí, né? É narrado no texto aí, que a chuva desce do céu, né? Ela rega a terra e ela não torna novamente aos céus, sem que primeiro ela regue a terra, fecunde e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim é a palavra que sair da minha boca, né? Que coisa preciosa, né, irmãos? Nós podemos saber que existe essa garantia da parte de Deus, a garantia desse cuidado de Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui, querido? Quer dizer que nesse propósito de estar em contato contínuo com essa palavra, você vai recebendo essas promessas de Deus, e essas promessas de Deus vão entrando no seu coração, e você vai tendo assim realmente aí um viver pela fé, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? A fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus, né? Então essa é a fé verdadeira. Porque fé, né, como diz lá em Tiago, crer até os demônios creem, né? Então Deus quer que exista essa dinâmica na sua vida, essa dinâmica de você estar em contato com essa palavra, de você se firmar naquilo que aquela palavra está dizendo, de você tomar isso para de você viver por isso, né? A definição de fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que você não vê. Então, quando você lê a palavra e você crê que Deus vai cumprir aquilo, e você toma aquilo para você, e você ora a Deus, reivindicando de Deus aquilo que Ele deixou para você escrito, o seu coração se acalma nisso, né? Isso é fé, e você vai vivendo assim, então, pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, há muitos convites na Bíblia, irmãos. E ela termina lá no Apocalipse, com as expressões dos convites de Deus lá em Apocalipse 22, 17, né? O Espírito e o noivo diz, aquele que ouve diga, né? O Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E a última palavra, a palavra da Bíblia, é a última palavra da Bíblia, porque no versículo 21, né, é a bênção, uma palavra, um convite à igreja, né, um convite da igreja, que é esse convite, essa expressão de nós dizemos como igreja, vem Senhor Jesus. Então eu queria que você guardasse isso aí no teu coração, esses 3 convites de Deus que está aí nesse capítulo 55, e você pode depois pegar esse 55, meditar nele, e de repente tirar
né, outras lições aí para a sua vida. Mas quando o Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Nós estamos nesse tempo, irmãos, que o Senhor está dando oportunidade para a gente, para buscar Ele. Isso passa por nós entendermos, aceitarmos, vivermos esses convites de Deus, né? Convite para ser abençoado, o convite para ser transformado, né? Quando fala aí da mudança, e o convite para, sabe, usufruir dos cuidados de Deus, né? Dos cuidados de Deus, das promessas de Deus para a nossa vida. Deus abençoe sua vida. Queria orar agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, ó Deus, aplica essa palavra no nosso coração, Senhor. Nós precisamos tanto, ó Deus, da tua palavra. O sábio Salomão diz assim, em tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede as fontes de vida. Então, Senhor, que nós possamos guardar o nosso coração através da tua palavra, através de nós aceitarmos os convites que a tua palavra nos faz, né? E nós, então, vivemos uma vida na direção que o Senhor nos dá, na bênção que o Senhor nos concede. Abençoa o teu povo e que esse ano, ó Deus, a nossa conversão seja desenvolvida, a nossa salvação seja desenvolvida, ó Deus, mediante a nossa aceitação desses convites do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus, amém?